Muito provavelmente você está prestes a enviar o seu currículo para alguma empresa que você gostaria muito de trabalhar e aí bateu aquela dúvida de o que eu vou escrever no corpo do e-mail. Eu vou escrever alguma coisa ou será que eu não vou escrever nada? Será que eu posso mandar só escrito segue currículo para avaliação? Se esse é seu caso, fica aqui comigo porque esse vídeo foi feito para você e aqui eu vou te contar como que você deve escrever esse e-mail, alguns erros para você não cair em nenhum deles, para que você consiga, de fato, não só mandar o seu currículo, mas se destacar, chamar a atenção do recrutador ou do gestor que está do outro lado e vai receber. Então, eu vou te dar um modelo pronto, um modelo excelente, que você só vai precisar ali adaptar para as suas informações e eu vou te mostrar também uma boa adaptação. Caso você nunca tenha trabalhado, não tenha nenhuma experiência, eu vou te contar como que você pode também mandar um bom e-mail para ir atrás da sua primeira vaga. Se você está chegando agora aqui no canal, muito prazer, meu nome é Natasha Golick, sou consultora de carreira e recolocação e aqui eu te ajudo com orientações práticas e estratégicas a se destacar no mercado de trabalho, seja para você conseguir um novo trabalho ou então para você se destacar na empresa onde você já está, para você conseguir crescer. Se esses assuntos te interessam, já te convido a seguir o canal e ativar o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Bom, vamos lá. Eu fui recrutadora por 9 anos e toda semana eu recebia dezenas de e-mails com currículos e, obviamente, alguns se destacavam, chamavam minha atenção, eu tinha interesse de abrir aquele currículo e chamar alguns profissionais para uma conversa, para uma entrevista, enquanto outros não geravam nenhum interesse e ficavam lá de lado. Então é isso aqui que eu vou te contar. E vamos começar pelos 5 erros mais comuns que eu via no dia a dia, que você não vai cair em nenhum deles. O primeiro erro, e talvez o mais comum, é mandar o seu currículo sem escrever absolutamente nada no e-mail, ou então só colocando algo como segue CV para avaliação. Vamos pensar se essa fosse uma interação ao vivo? Seria mais ou menos como você pegar o seu currículo e só tacar na cara da pessoa que está do outro lado. Pensa que aquele recrutador, ele não te conhece, ele não sabe do que se trata, não conhece a sua história, muito provavelmente não pediu o seu currículo e você só está anexando um arquivo sem nenhum contexto. Então eu te garanto que isso não vai gerar absolutamente nenhum interesse da pessoa que está do outro lado de abrir o seu currículo e entender mais sobre a sua trajetória. O segundo erro é enviar um único e-mail para várias empresas, vários recrutadores, tudo junto. Eu já recebi diversas vezes e-mails que eu conseguia ver na cópia a lista de e-mails completa, às vezes com dezenas, às vezes até com centenas de endereços de e-mails que aquele profissional tinha enviado. E qual é a mensagem que passa? Que você está atirando para todo lado, que tanto faz para onde, né, assim, sem critério, que você não tem absolutamente nenhum interesse em específico na empresa onde eu, como recrutador, trabalho e, consequentemente, assim, por que eu vou querer te chamar? Entendeu? Não vou querer te chamar. Então, esse é um erro muito grave e um erro parecido, né, que muitas vezes está atrelado mandar o currículo por e-mail e aí você até ou manda um de cada vez, ou então, ao invés de mandar com cópia, né, aparecendo para todo mundo de uma vez só, você põe as pessoas, né, todos os endereços de e-mail em cópia oculta. Mas, se você faz isso, você está só replicando exatamente a mesma mensagem. Mesmo se você enviar um por um, se você só copiar e colar a mesma mensagem, a pessoa que está do outro lado sabe que você só copiou e colou, que você não fez absolutamente nenhuma customização. E aí a mensagem que fica, a imagem que passa é exatamente a mesma de que você está atirando para todos os lados e assim, se der alguma coisa, deu bom, tanto faz onde, eu só quero um trabalho mesmo, não importa a empresa, qualquer lugar serve, qualquer vaga serve. Então, a mensagem para quem recebe não é boa. O ideal, de fato, é que você faça uma pequena customização que seja. Não precisa começar um e-mail do zero toda vez que você for mandar. Não é isso, tanto é que eu vou te dar aqui um modelo que você vai conseguir fazer alguns ajustes e já partir para o envio. Mas acredita em mim, fazer alguma customização, colocando o nome da pessoa que vai receber, o nome da empresa,
né? Por que você tem interesse naquela empresa especificamente? Isso vai sim fazer diferença. O quarto erro é você não especificar que vaga que você quer. Por quê? Pensa pelo lado do recrutador. Eu tô lá, cheia de vaga para fazer, um monte de gente para entrevistar, centenas de currículos para avaliar, e aí eu recebo o seu currículo e você não me sinaliza qual é a sua área de atuação, o que você está buscando. Se eu for fazer alguma coisa com o seu currículo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo, abrir o seu currículo, ler ele inteiro para imaginar, com base no que tem no seu currículo, na sua trajetória, talvez essa pessoa tenha interesse por essa área, acho que isso pode fazer sentido para ela. Dentro dessa área, talvez um cargo dessa senioridade faça sentido. Esquece, tá? Você perdeu aquele recrutador. Se nem você sabe o que você quer, não é papel do recrutador tentar adivinhar ou ficar tentando te encaixar. Isso não vai acontecer. Então, seja específico. E o quinto erro, mas não menos importante, é cometer erros de digitação ou de português naquele e-mail ou então até mesmo no próprio documento que você está mandando no currículo. E isso é sim um erro grave que muitas vezes vai eliminar o profissional, porque pensa que esse é o primeiro contato que o recrutador está tendo com você. Você está demonstrando interesse, é a primeira vez que você está se vendendo para aquela empresa. E nesse primeiro contato, que o seu objetivo é justamente chamar a atenção de uma maneira positiva e gerar interesse no seu perfil profissional, você já faltou ali com atenção, já cometeu um erro gramatical. Então, assim, não, tá? Isso não pode passar batido, ainda mais hoje em dia que a gente tem várias inteligências artificiais que você pode rapidamente copiar o e-mail que você escreveu, colar numa IA, ela revisa para você, você cola de novo ali no corpo do e-mail e manda, garantindo que esteja tudo certinho. E agora que você sabe quais são os principais erros e não vai cometer nenhum deles, bora que eu vou te dar aqui um modelo pronto de e-mail a princípio, para uma situação em que você não saiba ainda se tem uma vaga aberta ou não, né, para o que você está buscando, mas mesmo assim você vai demonstrar o seu interesse. E aí, depois que eu passar por esse modelo, eu vou mostrar duas adaptações. Uma para quando você souber que tem uma vaga aberta, então você viu uma publicação, alguém te contou, enfim, você sabe que tem uma vaga específica que tem a ver com você, e uma segunda adaptação, caso você esteja no começo da sua carreira, não tenha nenhuma experiência. E aí, como que você vai mandar esse e-mail, o que você vai falar para se vender? Eu vou te mostrar também uma possibilidade. Bom, a primeira coisa que você vai ter que preencher é o assunto desse e-mail. E aqui eu vou te dar um modelo, um padrão que você pode usar independente da situação, que sempre vai funcionar muito bem, que é você colocar currículo ou então CV, o seu nome e o seu sobrenome, tracinho, a sua área de atuação. É simples, profissional, o recrutador bate o olho, já sabe do que se trata. E aí, o que você vai colocar no corpo do e-mail? Prezado fulano de tal, se você souber o nome da pessoa, ou então pode colocar prezado recrutador. Meu nome é seu nome, sou profissional da área X e estou em busca de uma oportunidade como, e aí você vai colocar o cargo mais específico que você deseja. Tenho X anos de experiência nas principais atividades dessa área. Além disso, tenho formação em X e conhecimento em Y, que aí você pode colocar ferramentas, uma certificação que você tenha, idiomas, enfim, você vai avaliar o que faz mais sentido para o seu caso. Tenho interesse em fazer parte do time da, põe ali o nome da empresa, e aí você vai colocar algum motivo que te gere um interesse específico e genuíno naquela empresa, naquela posição, naquela área. Segue meu currículo em anexo. Caso queira mais informações sobre a minha trajetória, estou à disposição para uma conversa por telefone, videoconferência ou presencialmente. Atenciosamente, seu nome, seu sobrenome, e aí embaixo você pode colocar o seu e-mail e o seu telefone. E aí, para ficar bem simples, eu fiz um exemplo real que eu vou ler aqui para você. Prezado recrutador, meu nome é Natasha Golick, sou profissional de recursos humanos e estou em busca de uma oportunidade como coordenadora de recrutamento e seleção. Tenho 9 anos de experiência como recrutadora, realizando contratações do início ao fim, desde o alinhamento de perfil com gestores, condução de dinâmicas de grupo e entrevistas para vagas de diferentes áreas e senioridades,
até a realização de pareceres e discussão com os gestores para decidir os contratados. Sou psicóloga com pós-graduação em gestão de negócios e pessoas, tenho inglês avançado e possuo domínio de ferramentas como LinkedIn Recruiter e Gump. Tenho interesse em fazer parte do time da MSD, peguei aqui um exemplo de uma empresa, porque já recrutei para diversas vagas para vocês quando atuei em consultoria no início da minha carreira e me identifico muito com o segmento e a cultura de vocês. Então, aqui, o que eu fiz? Eu peguei elementos reais da minha trajetória e imaginei uma situação para conseguir ilustrar e te dar um exemplo concreto para você conseguir visualizar e pensar como que você pode adaptar então esse modelo para o seu caso. Qual foi a minha linha de raciocínio? Considerando uma vaga de coordenação de recrutamento e seleção, eu pensei no tempo de bagagem que eu tenho atuando nessa área, e aí eu escolhi, nos exemplos que eu trouxe, eu pensei quais são os principais elementos e responsabilidades que um recrutador, na maioria das empresas, vai fazer. E aí eu quis já demonstrar que eu tenho essa experiência. Porque mesmo sem ter uma vaga aberta no momento, em geral, são essas coisas aqui que eu coloquei que o recrutador vai fazer, complementei com a minha formação e trouxe aqui também um elemento, né, de idioma aqui, de inglês, e de duas ferramentas que são muito importantes de forma geral nesse meio para já dar destaque. E aí coloquei um ponto específico porque que aquela empresa me interessa e você vai adaptar. Então pode ser porque você consome os produtos daquela empresa. Pode ser porque você já trabalhou com eles antes. Ah, eu trabalhava em uma empresa e eu utilizava o sistema dessa empresa, por exemplo. Eles eram nossos fornecedores. Pode ser porque é um segmento de atuação que você tem muito interesse, ou então você já trabalhou em um concorrente e aí isso pode sim ser um diferencial. Enfim, então aqui você vai pensar o que faz sentido para o seu caso para fazer essas adaptações. Agora, vamos supor que você viu uma vaga aberta e aí você vai mandar o seu currículo por e-mail para aquela vaga. E aí, como que ficaria aqui o e-mail como um todo, né? O corpo da mensagem. Prezado recrutador, meu nome é fulano de tal, via a divulgação da vaga X, põe ali o nome da vaga inteira, no site específico, enfim, aonde que você soube que essa vaga existe e gostaria de demonstrar o meu interesse. Tenho X anos de experiência em, e aí você vai ver o que aquela vaga pede que você já tem, né? Também que você já tem aí de experiência na sua bagagem, então você vai ter que ver o que é relevante para a vaga e um conhecimento ou alguma competência específica que a vaga pede e você também tem, tá? Então aqui você sabendo que tem uma vaga, já tendo ali a descrição, você consegue customizar muito mais pensando, opa, eles estão precisando disso. O que eu tenho já aqui na minha bagagem e me faz um candidato mais forte para essa posição. E aí, voltando para a mensagem, você pode continuar assim. Por essas razões, acredito que meu perfil tem grande aderência com o que vocês estão buscando e tenho muito interesse em fazer parte do time da empresa X, e aí você vai lá e coloca o seu motivo. O final do e-mail pode ser exatamente igual. Vamos para um exemplo prático? Prezado recrutador, meu nome é Natasha, vi a divulgação da vaga de coordenador de recrutamento e seleção pelo LinkedIn e gostaria de demonstrar meu interesse. Vi que vocês buscam alguém para participar da reestruturação da área de atração de talentos e eu já tive uma experiência parecida, quando conduzi a reformulação completa dos processos de recrutamento e seleção de uma empresa onde trabalhei, o que envolveu a internalização do programa de estágio, que era conduzido por uma consultoria externa, a implementação da metodologia de seleção por competências e a criação do zero de um programa de estágio de férias. Esses projetos permitiram que a área tivesse procedimentos padronizados, o que reduziu o tempo para contratação e aumentou a assertividade nos perfis contratados. Percebe o que eu fiz aqui? Eu imaginei um cenário de uma vaga que já contasse um pouco quais são os desafios, e aí eu pensei, opa, eu já fiz algo parecido antes, então eu já posso trazer que eu tenho uma experiência similar, o que eu fiz nessa situação, e, de forma geral, quais foram os resultados, quais foram os benefícios dessa minha atuação.
E aí, como prometido, se você está no começo da sua carreira, nunca trabalhou, vamos lá que eu vou te mostrar como que você vai adaptar esse e-mail. Prezado recrutador, meu nome é X e estou em início de carreira na área tal. Você vai colocar qual que é a sua área de maior interesse. Tenho formação em, e aí se você estiver estudando ou já tiver estudado algo relacionado a essa área, você coloca. E uma boa opção é, e durante minha trajetória acadêmica, tive a oportunidade de me envolver em. E aqui, qual que é o pulo do gato? Você nunca trabalhou, mas isso não quer dizer que você não tenha nenhuma experiência naquela área que você deseja atuar. Então, pensa de uma forma mais ampla. Na faculdade, você fez algum projeto prático específico relacionado àquela área? Você teve alguma disciplina em que vocês aprofundaram bastante em alguma coisa específica da área que você quer atuar? Você se envolveu em alguma atividade acadêmica, como empresa júnior ou alguma outra entidade, que te trouxe alguma experiência prática que pode contribuir para esse primeiro trabalho formal que você está buscando? Ou às vezes um trabalho voluntário, enfim, pensa de uma forma um pouco mais ampla e veja o que você pode trazer, ainda que não seja uma experiência prática de trabalho real, mas que vai te ajudar quando você tiver a sua primeira experiência, né? Então você não vai chegar tão cru. Pensa o que você tem na sua bagagem que pode te ajudar e aí você pode colocar aqui complementando com algo assim. Tenho interesse genuíno nesta área e estou em busca da minha primeira oportunidade para aplicar na prática o que estou aprendendo e desenvolver o meu conhecimento. E aí aqui o final do e-mail é igual, tá? Você fala porque o seu interesse para atuar naquela empresa e compartilha o e-mail e fala que você fica à disposição para próximas etapas do processo seletivo e, obviamente, bora aqui para um exemplo real. Prezado recrutador, meu nome é Natasha Golic e estou em busca da minha primeira oportunidade profissional. Atualmente estou cursando psicologia e as disciplinas de recursos humanos têm me chamado muita atenção. Recentemente estudei de forma mais aprofundada sobre os processos de recrutamento e seleção e acredito que eu conseguiria contribuir nos processos de divulgação das vagas, triagens e contato com os candidatos, com minha organização, atenção aos detalhes e gosto por comunicação. Então, aqui, nesse exemplo, percebe que eu não trouxe nada de experiência prática, né? Justamente para te ajudar a pensar, porque pode ser que você fale, putz, eu não me envolvi em nenhuma outra atividade, não tive nenhum projeto prático, mas tá vendo como a gente consegue adaptar, né? O que você sabe aqui nesse formato, nesse texto, eu estou compartilhando que eu entendo minimamente como que esse processo, né, dessa área aqui no exemplo que eu estou usando de recrutamento e seleção funciona e estou trazendo já algumas características minhas que eu entendo que poderiam ser bastante úteis para as atividades que provavelmente eu ali em um cargo mais inicial, de auxílio, de suporte, faria. Então, fica aqui também mais um exemplo real para você pensar e conseguir customizar esse e-mail. Então, independente do seu momento, pode pegar esse modelo que eu acabei de compartilhar, adapta ele e manda sem medo. Eu tenho certeza que seguindo essa estrutura vai aumentar muito a chance do recrutador abrir o seu currículo, se interessar pelo seu perfil, te dar um retorno, te chamar para uma conversa e, por que não, vai aumentar também as chances, obviamente, de você conseguir a sua próxima vaga. Ah, e tem uma dica aqui adicional que é importante. Deixa para colocar o e-mail da pessoa para quem você vai mandar só no final, quando já tiver tudo certo. Quando a mensagem do e-mail já estiver certa, você já tiver checado, né, se o português está ok, se não teve nenhum erro de digitação, quando você já colocou o assunto, anexou de fato o arquivo, né, não vai mandar o e-mail também sem o seu currículo, então anexa, vê se é o arquivo certinho, se você não está mandando outra coisa aí por engano, e só então você coloca o e-mail e aí você manda, porque assim você evita mandar com o arquivo errado ou apertar alguma coisa sem querer e mandar o e-mail pela metade. Tá? Então, essa dica final aqui também é importante. E se você chegou até aqui, eu tenho um pedido para te fazer.
Se você usar esse modelo e receber um retorno, volta aqui depois e me conta nos comentários, eu vou amar saber, eu tô por aqui na torcida. E se você quiser mais ajuda minha, orientação no seu processo de busca por um novo trabalho, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição, que aí você vai conhecer mais sobre o meu trabalho, vai ver mais sobre o meu curso, Academia Profissional de Destaque, que tem foco total em recolocação. Então lá a gente fala sobre currículo, LinkedIn, entrevistas, de forma detalhada, como que você faz para se sair bem nos processos. Esse curso é completo, tem tudo que você precisa saber, mas se você se interessar também por uma consultoria individual, no link você também consegue ter mais informações. Espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado e te vejo no próximo.